Fala galera, professor Fábio aqui, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar da tão famosa terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação. Eu estou aqui já reunido com dois intrusos, essa galerinha aqui muito massa, que vão participar da aula hoje. Essa aula, na verdade, pessoal, é assim, uma introdução, é um resumo, um apanhado assim bem rápido do que é a terceira lei, porque existem várias aplicações da terceira lei de Newton. E eu vou trabalhar todas elas. Como, por exemplo, plano inclinado, a parte de força em mola, né, que é a lei de Hooke, a parte de roldanas, então, e fios, né, inextensíveis, bloquinhos se puxando para cá, para lá. Então, isso aí são aplicações. E daí eu vou gastar um tempo em cima de exercícios dessa parte, então fiquem tranquilos, tá? Já quero avisar vocês que aqui embaixo na descrição tem um PDF da aula para vocês poderem baixar gratuitamente e poderem fazer as anotações de vocês. Então, bora para a aula! Então, pessoal, vou tentar ficar num cantinho aqui para não atrapalhar muito a visão de vocês. Então, vamos lá para o princípio, né? O que diz o princípio da ação e reação? Diz mais ou menos assim: para toda ação existe uma reação, de mesma intensidade, de mesma direção, mas de sentido oposto. E o que está querendo dizer esse enunciado? Vamos tentar traduzir aí para vocês. Uma outra questão que eu quero falar com vocês, vou tentar responder ao longo da aula, né? O que essa terceira lei de Newton tem de tão especial? Por que precisam de 3 leis aí para poder falar sobre as ações que atuam num corpo, ou em vários corpos, ou um somatório de forças, né? Por que precisam de 3 leis? Por que essa lei é diferente da primeira e da segunda? Então, eu vou começar com alguns exemplos, tá? São coisas aí que vocês já viram no dia a dia, como, por exemplo, uma bolada na cara, aqui representando uma situação hipotética de alguém levando uma bola na cara. Poderia não ser um jogo de basquete, poderia ser um jogo de futebol, de voleibol, enfim, em que existe uma ação da bola sobre o rosto da pessoa e uma reação do rosto da pessoa sobre a bola. E essas forças têm a mesma intensidade, ou seja, têm o mesmo valor numérico, tem a mesma direção, ou seja, pode ser uma horizontal, pode ser uma vertical ou uma diagonal, enfim, não importa como é essa direção, mas o importante é que essas duas forças atuam na mesma direção e sentidos opostos. Alguém poderia perguntar, tá, mas se são duas forças que atuam na mesma direção, sentidos opostos, e têm a mesma intensidade, elas não devem se anular? Será que elas se anulam? Uma outra situação. Então imagine um torneio, seja aí de taekwondo ou então boxe, enfim, 2 boxeadores, e eles resolvem aí a luta num golpe. Um dos oponentes aí desfecha direto na cara e a pessoa desmaia, nocaute. Então, do ponto de vista do jogo, quem ficou em pé venceu. Agora, do ponto de vista da física, a ação que a mão executou sobre o nariz de quem ganhou o soco é a mesma intensidade da reação que o nariz fez na mão. Parece um paradoxo, né? Mas não tem nada de paradoxo aí. É muito natural, muito simples do ponto de vista da física dizer que não houve um campeão. Se levar em consideração a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, não teve campeão. Mas do ponto de vista do jogo, quem ficar em pé é que vence. Uma outra situação é o peso. São forças, assim, o peso como a força elétrica, eletrostática, são forças que atuam à distância, não precisam de contato. A força que um corpo exerce sobre o outro, né, nessa ação gravitacional, é de mesma intensidade que esse outro exerce sobre o um. Então, é a mesma direção, mesma intensidade, só que sentidos opostos. Então, dá para dizer que uma é o negativo da outra. Se você vai soltar um balão, você enche um balão com ar, só que não fecha esse balão, e você solta. Então, ele vai empurrar o ar para um lado e ele vai para o outro. Então, vai existir movimento. Inclusive, até outro dia eu coloquei um vídeo no meu TikTok, que era um carrinho. Sobre esse carrinho, ele tem rodas, tal, ele se move. Foi colocado um ventilador e foi colocado do outro lado uma vela. Então ele soprava vento sobre essa vela. E eu coloquei lá a pergunta, para que lado que vai o carrinho? Se ele ia para a direita, se ele ia para a esquerda ou para lugar nenhum. E tem a ver com a terceira lei de Newton, tá? Eu só não vou contar, não vou dar o spoiler aqui completo do vídeo, né? Deixo para vocês assistirem lá. Outra situação interessante é do futebol. Você aplica um chute na bola,
para poder fazer um lançamento, sei lá, um pênalti, vai cobrar uma falta, vai fazer o gol. Existe o gol, certo? Do ponto de vista do jogo, então teve uma pontuação, né? Se o jogo terminar 1-0, um time vence. Só que as forças que interagem aqui no pé do jogador com relação à bola e o da bola com relação ao jogador, mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? O que tem de diferente da primeira e da segunda lei? Só para recapitular rapidinho. Na primeira lei, todas as forças que atuam sobre um corpo, o somatório delas tem que dar 0. Existe um princípio da física que todas as forças atuam aos pares. Então, se você tem na vertical ali o peso, você vai ter uma reação normal. Se tem uma ação empurrando ele num dado sentido, vai ter uma outra força empurrando no sentido contrário. Se o somatório de todas essas forças for 0, ou o corpo fica em repouso, ou ele fica em MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Para quem não assistiu essa aula do MRU, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a famosa F igual massa vezes aceleração. Então, existe uma força resultante que faz com que o corpo ou entre em movimento, ou ele modifique a sua situação de movimento. Ou ele ganhe velocidade, ou ele perda velocidade. Ele pode, inclusive, anular o seu movimento, entrar em repouso. Correlação sempre a um referencial. Você poderia ter 2 corredores que estão disputando uma prova de 100 metros rasos. Ambos estão aplicando força para se locomover, partindo do repouso, só que eles correm lado a lado. Então, se um fosse o adversário do outro, né? Imagine o Sonic correndo do lado do Mario, eles estão indo na mesma direção, no mesmo sentido, só que lado a lado. Então, se o Mario fosse o referencial, o Sonic poderia estar em repouso. Ou se o Sonic fosse o referencial, o Mario poderia estar em repouso em relação ao Sonic. Eles estão correndo lado a lado. Porém, com relação à linha de partida, eles estão ambos em movimento. Então, dependendo do referencial, um corpo pode estar em movimento ou pode estar em repouso. Então, tem que tomar esse cuidado. Mais um exemplo aqui. Agora é um exemplo dentro do que a gente resolve na física, né, de exercícios. Eu vou fazer uma aula aí inteiramente sobre blocos, sejam eles com contato íntimo ou então com fio. Como que a gente resolve, né? Só vou dar um resumo assim, do que a gente vai falar. É importante fazer a separação, separar para conquistar. Eu digo que na física isso é muito importante. Alguém falou por aí que é melhor separar para você poder conquistar. E na física isso é válido quando você pega um exercício como esse, que tem blocos e eles estão fazendo contato entre si e comunicando uma ação. É importante você separar e verificar quais são as forças que estão atuando sobre esse bloco. Mas fica tranquilo que isso a gente vai resolver. Quando tem fios, né, da mesma maneira, separa os blocos e trabalha com os fios. Nessa parte em que há interseção de blocos ou que há os fios, existe uma aplicação da terceira lei de Newton, ação e reação. Na hora que a gente for fazer o somatório das forças, vai aparecer aí um sistema de equações. E nesse sistema de equações, na hora que você for somar as equações, essas ações que aparecem entre os blocos, elas desaparecem no somatório. Se a ação tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido que a reação, então elas se anulam, correto? Eu fiz essa pergunta para vocês. E a resposta é não. Mas sabe por quê? É o seguinte, pessoal. No caso da primeira e da segunda leis de Newton, as forças atuam no mesmo corpo. E não sei se vocês conseguiram perceber ao longo da aula, ao longo dos exemplos, que a ação e reação, elas atuam em corpos diferentes. É uma ação que a bola exerce no rosto e uma reação que o rosto exerce na bola. É uma ação que o pé exerce na bola e que a bola exerce no pé. São corpos diferentes, por isso não existe anulação das forças. Por isso não vai existir um equilíbrio. Nunca vai existir um equilíbrio dentro da terceira lei de Newton. Você pode ter o equilíbrio na primeira. Tanto que quando eu falar aqui de uma aula sobre peso e equilíbrio de forças, que normalmente se vê dentro da estática, lá o somatório das forças em X, o somatório das forças em Y tem que dar 0. Tá? É a aplicação da primeira lei de Newton. Não pode ter em movimento. Ou se existir movimento, as forças que somam também tem que dar 0. Então esse corpo vai ter velocidade constante. Um movimento retilíneo uniforme. Vamos fazer um exercício teórico da PUC de São Paulo. Com base no princípio da ação e reação, responda. Letra A. A afirmação abaixo está certa ou errada? Justifique. Quando exercemos uma força numa mesa, essa exerce uma força oposta, que anula a força F, de modo que a força resultante sobre a mesa é nula, portanto não se move. O que ele está querendo dizer nessa letra A?
que existe uma ação sobre a mesa e uma reação normal da mesa sobre o dedo, e que elas vão se anular. Elas vão se equilibrar, vão se anular. E B, descreva uma situação em que se evidenciam as forças de ação e reação. Mostre como as duas forças estão interagindo. Então vamos lá para a resolução. Letra A afirmação está errada. Por quê, pessoal? Porque está atuando em corpos diferentes. Forças que atuam em corpos diferentes não se anulam, tá? Então desse modo F e menos F, vamos dizer assim, porque está no sentido contrário, não se equilibram, tá? Porque estão em corpos diferentes. E B, o peso, tá? Um exemplo clássico do peso. Então, não precisa ter um objeto na superfície da Terra, ele poderia estar no espaço e mesmo assim estar sentindo a ação gravitacional, como é o caso da Estação Internacional, como é o caso dos satélites, como é o caso de objetos que estejam nas redondezas de um planeta vão sentir uma ação gravitacional. Inclusive, as marés são causadas por ações gravitacionais. Então, existem épocas aí do mês em que você vai ter marés maiores e marés menores, tudo por causa do Sol e da Lua, como é que eles vão atuar sobre as marés fazendo essas movimentações. Mas isso é um papo para outra aula. Galera, tem uns links aí que eu gosto de deixar para vocês. E como eu disse, essa aula foi rapidinha. Se essa aula te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve, compartilha e vem comigo para as próximas aulas. Então, beleza. Um abraço. Tchau.